O Oeste com Elas entrevista agora o pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Malafaia, bom dia, bem-vindo ao Oeste com Elas. Legal nos atender, viu? Bom dia, prazer e alegria estar com vocês. Precisamos manter, né, esse prazer, essa alegria, apesar dos nossos noticiários, né, do que a gente vem acompanhando no Brasil. Começo perguntando, Malafaia, o senhor foi incluído, então, em inquérito que investiga Jair e Eduardo Bolsonaro. Por que exatamente? E como o senhor pretende se defender? Bem, se eu fui incluído no inquérito, eu ainda não sei, mas que eu estou sendo investigado, eu tenho certeza. Porque vocês sabem que a Globo News é a imprensa oficial de Alexandre de Moraes, da Polícia Federal, eles sabem na frente de todo mundo. Então a Globo News não ia dar uma fake news de dizer com exclusividade, estamos dando a notícia que Malafaia está sendo investigado pela Polícia Federal nesse inquérito que eu acho até interessante, obstrução de justiça, coação no curso do processo, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático do Brasil, sanções internacionais contra o Brasil. O que é que eu tenho a ver com isso? Absolutamente nada. Então, nós não sabemos nada até hoje, não recebi nada, mas esse é o modus operandi, né? Solta a notícia, aí você fica sem saber o que falar, só que eu sou um cara bocudo, não tenho medo, eu já vou abrindo a boca, largando o aço nessa turma, sem pena, e se pensam que vão me intimidar, escolher o cara errado, manda escolher outro, porque eu não vou parar, todo dia tem um vídeo arregaçando essa farsa, dessa perseguição, porque nós estamos vivendo no Estado Democrático de Direito, onde se tem o crime de opinião. Dá para entender uma coisa dessa? Alexandre de Moraes institui o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Então nem eu sei por quê, a não ser pelas minhas opiniões, que há 4 anos, mais de 50 vídeos e todas as manifestações que eu coordenei, eu chamo ele de criminoso e provo porque ele rasga Constituição e leis ordinárias. É essa aqui a panorama inicial. De opinião e perseguição política, né? Nítidos. Marina Helena agora. Pastor Silas, muito obrigada pela sua entrevista. Eu queria saber do senhor, você encara isso de fato como censura e perseguição política? Porque a gente sabe que o Alexandre de Moraes ele tem usado exatamente disso, né? Ele tem tentado coagir a todos. Então ele arrasta, ele começa esses processos absurdos, só para lembrar, esse processo que envolve Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que foi arrastado para dentro ali, Felipe Barros também, e agora o senhor, ele tratava de algo que é uma violação à soberania, que seria incitar a nação estrangeira a invadir o nosso país ou declarar guerra ao nosso país. Tamanha, né, a gente vê esse ímpeto que a gente tem dessa turma, igual o suposto golpe, que é golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então ele tem essa sana e a gente sabe que no final das contas isso tem muito a ver com essa vontade de coagir e calar aqueles que ainda ousam ir contra o nosso Supremo. Você vê dessa maneira como censura? E também eu queria te ouvir o senhor sobre a questão da perseguição também religiosa nesse caso. Vamos lá. Pare para prestar atenção. Eu falo com o Eduardo de vez em quando, falo com Paulo Figueiredo de vez em quando, mas eu não falo inglês, eu não tenho acesso à autoridade americana nenhuma, eu não tenho esse acesso. Mas se você pegar a história, você vai ver que todos os regimes antidemocráticos, todos eles, do nazismo de Hitler, ao comunismo da União Soviética, ao comunismo agora da Coreia, de Cuba e da China, que prende religiosos, tá? Persegue. Esse é um modus operandi de ditaduras, né? Como a Guatemala. Ditaduras que querem calar qualquer um que tenha uma certa influência e que se posiciona. Só que eu acho que ele não deu nem tiro na cabeça, ele deu um tiro de bazuca, porque eu não sou unanimidade no mundo evangélico. Eu também acho que a unanimidade é burra. Nem todo mundo gosta das minhas posições, nem todo mundo concorda com o que eu falo. Eu acho isso muito bacana, porque aí é que está a grandeza do Estado Democrático de Direito, a liberdade de se expressar, por mais esdrúxula que seja a sua opinião, você tem direito de manifestar. E se você exceder a sua opinião,
você tem Código Penal, injúria, calúnia e difamação. Agora, o que não pode é antecipadamente alguém determinar o que eu posso ou não falar. Isso é ditadura de opinião. Então, é o que Alexandre de Moraes quer determinar o que nós podemos ou não falar. E, para todo mundo falar uma mesma coisa, chama-se a ditadura do falso consenso. É um engano e uma mentira. E uma outra coisa, Estado democrático de direito não tem tutores, não tem patronos. É o povo, é a sociedade em geral e a Constituição. Essa é patrona do Estado democrático de direito, que seu Alexandre de Moraes, segundo o artigo 102 da Constituição, ele está lá para, em primeiro lugar, zerar por ela quando ele rasga sucessivamente. Então, o tiro que ele deu de bazuca é o seguinte: ele me torna unanimidade no mundo evangélico. Eu fiquei vendo até gente que não gosta de mim escreveu manifesto, gravou vídeo. Então, há uma indignação generalizada nessa comunidade gigantesca que são os evangélicos. Nós somos uma comunidade de mais de 30% da população. Então, ele conseguiu, e eu conheço, o que une os evangélicos. Questões partidárias políticas não unem evangélicos. Não une. Você pode ter até uma maioria, como é verdade, que tem a visão da direita. É uma maioria por causa de nossos princípios de fé, né? Que se coadunam. Mas tem gente que do mundo evangélico que faz a opção de apoiar a esquerda. Mas quando se trata de perseguição, une todo mundo. Então, não foi uma boa essa de me incluir, no mínimo, numa investigação, que é um absurdo, porque eu não tenho nada com isso, eu não sou político, eu não sou candidato a nada, mas eu vou dizer para vocês de uma desconfiança que eu tenho. Sinais que dá para eu dizer assim, não, eu tenho que desconfiar. Vamos lá. A manifestação, ou as manifestações de 3 de agosto, quando não tinha Bolsonaro, não tinha Michele, nem governadores, toda a imprensa, depois da manifestação, Fantástico, Jornal Nacional, Globo News e barababababá, disse: Malafaia coordena as manifestações. Claro que não foi só eu não tenho essa soberba, mas eu, como sempre, a pedido de Bolsonaro, coordeno. Então, aquilo que eles pensaram que ia ser uma vergonha foi grande manifestação, não só em São Paulo, mas nas capitais. Número 1, vou juntar as peças. Número 2, teve aí, há uns dias atrás, né, assessores de Tarcísio dizendo: Malafaia, ao falar e questionar governadores, ele quer se colocar como candidato. Então, uma segunda opção. O amicíssimo de Alexandre de Moraes e membros do STF, Ciro Nogueira, que eu larguei o aço em cima dele, porque ele não quis assinar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, e a pesquisa que saiu agora há 2, 3 dias mostra ele em 3º lugar para o Senado. Então, se eu juntar essas peças, o mundo político é engraçado, né? Ele pensa que todo mundo age conforme o pensamento político. Então, vamos lá, minha conjectura, por favor. Vamos pendurar esse cara aqui num gancho, porque se esse cara tiver alguma intenção de se candidatar, a gente pendura e bota ele de maneira impossível, né? Inviabiliza uma candidatura dele. Só que, gente, eu tenho que rir. Eu não sou candidato a coisa nenhuma. Eu sou apenas uma voz, uma influência de um grande segmento que são os evangélicos. É isso aí. Eu já tentei. Ou aquela. Todo ditador tem que calar seus opositores. Porque há 4 anos eu faço a mesma coisa. Então por que só agora? Eu tenho que juntar essas peças e dar essa resposta como hipóteses. Pastor Silas Malafaia, pergunta agora do doutor André Marcília. Como vai, pastor? Bom dia e bem-vindo ao programa Acho Com Elas. A minha questão, pastor, é a seguinte: o senhor falou do gancho, né, uma possível candidatura. Outro gancho que me parece perigoso nessa história toda é que, para além da liberdade de expressão, da censura à liberdade de expressão, eu considero essa investigação ao senhor também um atentado, um ataque à liberdade religiosa. Porque o senhor, quando está nas ruas, ainda que falando de política, o senhor está como religioso, o senhor não está lá como político. Não é porque se fala de política que é político. Se fala de política como
como religioso, porque um pastor, um padre, enfim, alguém, não é apenas dentro da igreja ou dentro de um templo que ele age como pastor, é também fora. Não é apenas na vida espiritual que ele orienta o seu rebanho, mas é também na vida material, portanto inclui a vida política. Então, eu considero isso também um ataque à liberdade religiosa e pergunto ao senhor se o senhor concorda e se a comunidade, de uma forma geral evangélica, entende que isso é um passo perigoso para além do cerceamento da liberdade de expressão. Você falou uma coisa aí bem certa. A comunidade evangélica, em sua grande parte, está interpretando como uma perseguição religiosa. Tem mais de 15 manifestos de entidades evangélicas dizendo dessa preocupação. O maior deles, que é o do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil, onde 95% da grande liderança evangélica assinou, fala exatamente isso, né? Dizendo do perigo que o nosso país está caminhando, de além de ter uma perseguição política, agora uma perseguição religiosa. E liberdade de expressão e liberdade religiosa são fundamentos do Estado Democrático de Direito. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, que também é uma perseguição religiosa. Como eu disse ainda há pouco, esses ditadores todos, eles chegam na perseguição religiosa porque se um religioso que tem uma influência num grupo social se levanta, para eles é um perigo. Como eu tenho uma certa influência no mundo evangélico, então eu sou um perigo. Eu brinco sempre, eu sou o pastor mais bocudo, né, dos pastores evangélicos, dos líderes evangélicos. Eu faço isso há mais de 30 anos que eu me posiciono. Eu sou um dos pastores mais antigos na televisão. Esse ano eu completei 45 anos na TV, quando a TV tinha muito poder, né? Ela caiu com o advento das redes sociais e eu transferi isso para as redes sociais. Eu tenho mais de 10 milhões de pessoas que me seguem nas minhas redes sociais, né? Então, eu me posiciono o tempo todo, a vida toda, porque eu aprendi, sabe, que a Bíblia, o livro que eu creio, ele mostra o homem como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Deus e Jesus tratam o ser humano dessa forma e a Bíblia não exclui a cidadania terrena. Então, eu me posiciono e me posiciono de maneira dura todas as vezes que eu digo que Alexandre de Moraes comete crime, eu mostro os artigos da Constituição que ele rasga, sou duro com isso e eu acredito, né, que é uma retaliação porque eu represento um grande e poderoso segmento. Mas vou dizer uma coisa para vocês, que talvez Alexandre de Moraes não percebeu. Os Estados Unidos, né, é uma nação que a base é evangélica. Donald Trump está rodeado de pastores evangélicos e de funcionários de alto nível que são evangélicos. Com certeza vai chegar no ouvido dele que eu conheço alguns dos líderes mais poderosos americanos evangélicos e que falam, que estão sempre na Casa Branca e falam direto com Donald Trump. E com certeza vai chegar no ouvido desse cara que eu, como um líder evangélico, estou sendo perseguido. E para o americano, isso é cultura. Para o americano, certo? Não se mexe num líder religioso por opinião política. Você pode condenar um líder religioso porque roubou, e por uma série, pedofilia, e vai para fora. Agora, a opinião de um líder religioso é respeitadíssima na América. Então, é mais uma que Alexandre de Moraes mexeu num vespero que eu estou desconfiado que não vai ser uma coisa boa para ele, que vai acrescentar mais alguma coisa dos americanos em retaliação a Alexandre de Moraes. Muito possível que chegue mesmo e engrosse ainda mais esse caldo. Tomara que sim, né? A próxima pergunta, você, Paula Camacho. Bom dia, pastor Silas Malafaia. Em relação à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acredita que pode ser revertida em algum momento ou, inclusive, pode ser mandado para a cadeia, efetivamente? E, inclusive, o senhor pretende visitá-lo? Sim, o advogado vai entrar com um pedido agora, certo? Para eu poder visitá-lo. Vamos ver o que Alexandre de Moraes vai responder. A prisão de Bolsonaro é a coisa mais vergonhosa que nós temos na história. Por que Bolsonaro está preso? Porque falou. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura. Lula,
condenado em todas as instâncias e na cadeia deu 22 entrevistas. Assassinos facínoras, pedófilos, corruptos dão entrevista. Então, a prisão de Bolsonaro é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Ele não pode rasgar a Constituição. Você não pode ter um ministro do STF mandando prender uma pessoa em qualquer inquérito quando ele está rasgando aquilo que ele foi feito para zelar. O artigo 102 da Constituição, o caput do artigo, diz que a função principal do STF é o quê? É promover, é fazer cumprir a Constituição. Então, ele não pode, à mercê de qualquer coisa que ele achar, dizer assim, você não pode falar. Você está proibido de usar telefone celular, você está proibido de usar redes sociais. Por isso que eu falei que Alexandre de Moraes institui o crime de opinião no Estado Democrático de Direito a partir do momento que ele dirige um inquérito imoral e ilegal de fake news. É imoral e... Bom, perdemos aqui, caiu um pouquinho a ligação com o pastor Silas Malafaia conversando com a gente sobre diversos temas. Já vamos reconectar, é preciso perguntar também para Malafaia sobre as manifestações. Já temos Malafaia de volta? Por favor, pastor. Senhor de novo. Então, você não pode ter, né, um inquérito de fake news imoral e ilegal. E por que é imoral e ilegal? Porque o artigo 129 da Constituição diz que... Opa, mais uma vez, mas não tem problema. Acredito que a gente vai conseguir conectar mais uma vez para os nossos últimos minutinhos de conversa com o pastor Silas Malafaia. Pronto, pastor, agora de novo. Vamos lá. Entra uma ligação e derruba a gente. Então, você não pode ter um inquérito onde o Ministério Público, o senhor da ação penal, artigo 129 da Constituição, não está. A partir desse inquérito, ele promove perseguição. Brasileiros exilados por opinião. O Eustáquio, a resposta do governo da Espanha, o que vocês consideram crime, para nós é liberdade de expressão. Então, olha o que está acontecendo no Brasil. Um camarada que foi feito para zelar pela Constituição, ele rasga a Constituição, emite ordens ilegais e o professor de Alexandre de Moraes, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, último catedrático da USP, o maior constitucionalista vivo no país, ele diz: estamos vivendo uma juristocracia e não uma democracia. É o que está acontecendo com o Brasil. Alexandre de Moraes está destruindo o Estado democrático de direito com a prisão de Bolsonaro, que é uma vergonha, é uma afronta à Constituição, um absurdo o que nós estamos assistindo e vendo. O Senado e a Câmara calados e assistindo essa patifaria e essa safadeza dessa ilegalidade. Antes da gente encerrar, gostaria muito que o senhor falasse sobre as manifestações, né? Eu comentava aqui no programa um pouco mais cedo, Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Moraes no TSE, diz que se tem algo que Moraes tem medo e que vivia monitorando, querendo saber, era sobre as organizações das ruas. Qual é a importância que o senhor vê do povo colaborar nessa luta para que a Constituição volte a ser seguida, para que parem os abusos do judiciário e para que não imponham censura às nossas redes sociais em véspera de eleições especialmente? Você acabou de dar uma resposta. Talvez aí está o porquê que eu fui incluído no inquérito. Porque eu coordeno todas essas manifestações. Então, talvez me colocou assim, vamos dar uma trava nesse camarada. Dia 7 de setembro, em todo o país, em todas as cidades, em São Paulo, Avenida Paulista, vamos aumentar um pouquinho o horário, vamos mudar o horário, a partir das 15 horas. É uma manifestação Reaja Brasil, em favor da liberdade de expressão, da liberdade religiosa e da liberdade do povo brasileiro, que é garantida pela Constituição. Então nós vamos para a rua e vai ser gigante, muito maior do que a de 3 de agosto, pode ter certeza, porque há uma indignação geral e agora mexeram com um grande segmento, que são os evangélicos, e que pode ter certeza que vai ter muita gente na rua. Mais uma, Marina.
Pastor, eu queria perguntar para o senhor, queria que o senhor reforçasse a importância das pessoas pressionarem, né? Parece pouco, mas bem ou mal, a gente vê ali as assinaturas pelo impeachment de Alexandre de Moraes no Senado. Foram 7 assinaturas em 48 horas. Naquela obstrução ali que se teve da oposição, né? Você teve lideranças ali do Centrão cooperando de alguma maneira, pelo menos dizendo que vão pautar o foro, né? Que podem pautar a anistia. A gente esteve mais próximo disso do que a gente teve esse tempo inteiro. Então, eu queria só ouvi-lo a respeito disso. Como que a população, de fato, pode pressionar? Porque esse povo tem medo das urnas. O povo é o supremo poder. O preâmbulo, a abertura da Constituição diz que o poder emana do povo. Quando um povo se levanta, não tem senadores, não tem deputados, não tem ministro do STF, não tem poder executivo. Eu digo uma coisa aqui que é muito importante. Eu bato palma porque o povo brasileiro é um povo pacífico. 10 não, 1000, palmas. Agora, são palavras similares, mas tem uma diferença muito grande. Ser pacífico, eu bato palma, mas passividade, aí é uma coisa perigosa. Que é o povo aceitar, sabe, as maiores aberrações e ficar quieto. Não é comigo, eu não estou nem aí. Então, a importância do povo na rua, que é um recado para o poder executivo, para o poder legislativo e para o poder judiciário. Aí é que está. O que nós estamos fazendo não é por causa de agora. Nós estamos plantando para gerações futuras. O que vão dizer da gente? O que vão dizer dessa geração? Que um ministro que está destruindo a democracia e levando o Brasil a ter sanções muito piores do que essa, o povo se acovardou? Teve jeito com medo? Tem gente com medo, calado? Eu não tenho medo de Alexandre de Moraes. Pode me retaliar, pode mandar me prender, não vai me intimidar. E aí é que tá. E o povo brasileiro não pode estar intimidado. Vamos de maneira pacífica para as ruas. O que está em jogo é a nossa liberdade. Não é só questão de Bolsonaro, não se enganem. Não é só questão de Bolsonaro. A esquerda está aplaudindo toda a pressão de censura em redes sociais. Amanhã é a sua rede social. Então, vamos para a rua, dia 7 de setembro, numa mega manifestação, porque isso eles entendem e temem. Pastor, acho que o senhor acabou de dar um recado ao Moraes ou ao STF, que está dando recados ao senhor, sem dúvida alguma, incluindo nessa investigação. Eu quero que o senhor deixasse, por final, um recado às pessoas comuns que também se sentem amedrontados, ou que, enfim, veem esse estado caótico de coisas do Brasil e às vezes tem receio até de ir às ruas, ou receio de se manifestar, ou receio, enfim, acabam se autocensurando, que é a pior de todas as censuras, porque é aquela que a própria pessoa faz com ela mesma. Que recado que o senhor daria a quem hoje está com medo? Bem, preste atenção, é uma análise muito simples e fácil. Pare para pensar, eu não vou há 20 anos atrás, não precisa disso não. Vamos lá? 5, 6 anos atrás, eu vou até aí. Quem tinha medo de falar? Ninguém. As pessoas eram livres. Então você que está me acompanhando, porque hoje as pessoas estão com medo de falar. Isso é o maior sinal que tem alguma coisa errada com a nossa democracia. A pessoa tem medo de falar. Como? Você pode ter medo de emitir opinião no Estado democrático de direito. Isso aí é uma prova, povo brasileiro, que tem coisa errada. Isso é uma prova. O Brasil está em rumo da Venezuela. Se nós não abrirmos a boca agora, quem é que o Brasil está aliado? Quem Lula está aliado? Governo do Irã. Um governo que não respeita mulheres, opinião de mulher, que mata em praça pública evangélicos e mulheres. Com quem o Brasil está aliado? Com a Rússia. De uma pseudo-democracia que manda executar opositores e um cara que controla a nação com mão de ferro. De quem o Brasil é aliado? Da China. Os maiores predadores do mundo, onde não tem democracia, onde não tem liberdade. Aí está o perigo, gente. A coisa é mais perigosa e profunda do que vocês pensam. Essa esquerda que está aí, eu vou lembrar para encerrar aqui a minha palavra. 2023, Lula presidente, no Foro de São Paulo. Junho de 2023.
Palavras de Lula. Aquilo que historicamente combatemos. Olha isso aqui. Aquilo que historicamente combatemos. O que ele combate? Família, costumes e pátria. Essa cambada é uma cambada que o negócio deles é a internacional, é o comunismo mundial, a internacional socialista. A cor deles não é verde e amarela, a cor deles é vermelha. Então, eles estão interessados em calar e cercear o povo brasileiro. Acorda! Reaja, Brasil! Vamos pra rua! Deus abençoe a todos. Obrigada, igualmente. São temas todos muito sérios que continuaremos acompanhando. Pastor, obrigada por nos atender, pelos esclarecimentos. Boa sorte nos processos, bom trabalho daqui para frente. Conte com o nosso microfone por aqui. Grande abraço. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigada também, viu? Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.